Fala, nação cruzeirense, hoje a gente está voltando aqui com o nosso vídeo nesse formato gravado, né? Nos últimos dias a gente não conseguiu gravar e a gente acabou realizando lives aí no nosso canal. Então hoje voltando no nosso formato gravado aqui, né, mais produzido, e pedir para você se inscrever no nosso canal, que a gente vai trazer agora todas as notícias do Cruzeiro desta sexta-feira. E a gente começa falando aí sobre o Matheus Índio e o Roberson, né? O atacante e o meia que deixaram o Cruzeiro nesta sexta-feira. O Cruzeiro divulgou aí uma nota oficial através da sua assessoria de imprensa que os dois jogadores rescindiram os seus vínculos com o Cruzeiro. E aí a gente tem que analisar aí essa rescisão do Cruzeiro. O Roberson chegou a jogar pelo Cruzeiro, teve muitas oportunidades. E o Matheus Índio veio para o Cruzeiro ainda quando o Ney Franco estava na equipe, né? Foi um pedido do próprio treinador. E o Matheus Índio é aquele meia que marcou 5 gols em 6 anos de profissional, ou seja, nada animador. E assim como foi o Roberson no começo da temporada, o Roberson chegou ali mais ou menos com os números sendo muito divulgados pela torcida também, o Roberson sendo um centroavante, né? E havia marcado menos de 30 gols em toda a carreira, tendo 30 anos. Então, o Roberson, a contratação dele foi muito criticada, né? Um jogador que em nenhum momento de sua carreira chegou a despontar aí no futebol brasileiro, não atuou bem em nenhuma temporada, né? Até porque 30 gols em toda a carreira, misericórdia. Para um atacante, a gente viu aí no ano passado o Gabigol fazer mais de 30 gols em um único ano. Então, contratações que a gente sabia que não ia dar certo, né? Assim como foi o Ney Franco, a gente já sabia que não ia dar certo. O Cruzeiro trouxe e comprovou para o torcedor aí que não dava certo mesmo. O Matheus Índio estava no clube desde setembro, né? Como a gente disse, foi um pedido do Ney Franco. Ele estava atuando em Portugal, atuando não, porque ele era reserva em Portugal. E aí foi um pedido do Ney Franco, que já havia trabalhado ele na seleção de base. E aí o Cruzeiro trouxe o jogador. Ele inclusive já havia assinado contrato com o Cruzeiro, a gente vai falar sobre isso já também. E aí acabou que ele não atuou. Ficou treinando porque o Cruzeiro estava punido, não podia registrar jogadores naquele momento. E aí o Ney Franco foi demitido, veio o Filipão falou, não quero utilizar esse jogador. E aí agora o Cruzeiro liberando o Matheus Índio. E aí uma informação do Globo Esporte, a gente falou sobre o contrato dele, o Globoesporte.com fez a apuração aí, que o Cruzeiro vai pagar parte do valor bruto do contrato do jogador. E o Cruzeiro parcelou esse valor. Ou seja, meus amigos, mais um trabalho belíssimo do David que vai resultar num prejuízo para o Cruzeiro. Assim como foi o Roberson no começo da temporada, mas o Roberson não foi trabalho do David, foi do Ocimar Bolicenho. O Cruzeiro hoje dispensando 2 jogadores e tendo prejuízos graças a 2 diretores de futebol horríveis que o Cruzeiro teve nesse ano. O Ocimar Bolicenho foi demitido junto com o Adilson Batista e agora a gente tem o David que vem realizando um péssimo trabalho. Eu pergunto para vocês, quantos jogadores esse ano já vieram para o Cruzeiro, não jogaram ou jogaram pouco e voltaram para os seus clubes? A gente tem recentemente o Ivan Angulo, que ficou aqui vários meses treinando e acabou que ele não acertou com o Cruzeiro, ele foi para o Botafogo, está lá emprestado ao Botafogo. Então, trabalhos como esse a gente não quer no Cruzeiro. O Sérgio Rodrigues vem exercendo um bom trabalho extracampo, um bom trabalho mesmo, a gente tem que admirar aqui e parabenizar. Mas falando de futebol, tá deixando muito a desejar e já passou da hora da gente ter mudanças. O Roberson aí, que teve várias oportunidades no Cruzeiro, marcou apenas um gol, deu 2 assistências e várias atuações horríveis, né? Acho que a principal atuação dele ali, que a torcida perdeu de vez a paciência, foi aquela partida que o Ney Franco colocou ele no lugar do Regis. E aí a gente teve o Roberson armando o time do Cruzeiro. Aquilo ali foi a gota d'água para a torcida, né? A torcida perdeu de vez a paciência com o jogador. E aí, desde que o Filipão chegou, o Roberson sequer é relacionado e hoje deixa o Cruzeiro. Galera, antes de continuar o nosso jornal de hoje, pedi para você acessar aqui o primeiro link na descrição para você baixar e instalar o aplicativo do OneFootball. Hoje eu vou até falar diferente. Lá no aplicativo do OneFootball, para você que não sabe, lá tem a transmissão do campeonato francês e do alemão em vídeo totalmente de graça. Ou seja, você pode assistir o Neymar jogar, você pode assistir o campeonato alemão com o Lewandowski. Então baixe aí o primeiro link na descrição, é só você acessar a aba Jogos e aí vai ter lá a opção para você assistir o jogo, obviamente, quando o jogo estiver acontecendo.
Agora a gente dá sequência ao nosso jornal para falar um pouquinho do Figueirense, próximo adversário do Cruzeiro na próxima semana. O Cruzeiro enfrenta o Figueirense na próxima sexta, a gente está postando esse vídeo hoje, sexta-feira, mas o Cruzeiro só joga na próxima sexta. Tem aí, desde o último jogo, 11 dias para trabalhar. E aí enfrenta a equipe do Figueirense, que perdeu ontem para a equipe do Vitória por 3-0 numa partida onde, com 3 minutos de jogo, o Vitória já marcou o primeiro gol. E hoje a gente teve aí a demissão do Elano, ex-meia que jogou no Santos, jogou na Seleção Brasileira. O Figueirense demitiu o Elano, que comandava a equipe do Figueirense, e já anunciou o Jorginho como novo treinador da equipe. O Jorginho, que tem passagens pelo Palmeiras, Goiás, Atlético Paranaense, também tem passagem pelo Bahia, pelo Vitória, é o novo treinador da equipe do Figueirense, que chegou ao seu 4º jogo sem vitória, a 3ª derrota consecutiva, e aí a gente vai ter mais uma vez uma equipe que vai enfrentar o Cruzeiro com um treinador novo, né? Geralmente aqui no futebol brasileiro, quando troca de treinador, costuma dar uma animada no elenco, né? Torcemos que não aconteça com o Figueirense, que o Figueirense siga aí nesse mau momento e o Cruzeiro consiga mais um resultado positivo na próxima semana, né? A gente teve aí recentemente essa situação do Sub-20, todo mundo já está cansado de saber, né? E o Pedro Bicalho, que teve sua rescisão publicada no BID aí, né, com o Cruzeiro, ele interessa a equipe do Palmeiras, a equipe do Internacional, a equipe do Atlético Mineiro e equipes do exterior também. E o Bruno Vicentim comentou hoje que já na próxima semana ele definirá o futuro aí, né? O jogador decidirá para onde vai e o Atlético aí está bem interessado na contratação do volante. O Pedro Bicalho foi um daqueles jogadores envolvidos ali naquela confusão no Sub-20, né? Que muito se fala sobre isso ainda, muitos criticam a atitude que tomou a diretoria do Cruzeiro. Então é um jogador que por muito tempo esteve aqui no Cruzeiro trabalhando nas categorias de base, já interessava outras equipes, estudava ali uma renovação de contrato com o Cruzeiro e agora vai seguir a sua trajetória em outra equipe. E a gente falando de Pedro Bicalho, amanhã no sábado, ou se você estiver assistindo o vídeo no sábado, hoje tem jogo do Sub-20, né? A equipe Sub-20 do Cruzeiro enfrenta aí pelo Campeonato Brasileiro a equipe do Corinthians, que é o líder do campeonato, né? Pela 12ª rodada. O jogo acontece às 3 horas da tarde e aí a gente lembra que o Cruzeiro está na 12ª colocação e apenas os 8 primeiros avançam para a fase de mata-mata, ou seja, o Cruzeiro precisa melhorar o seu desempenho na competição se quiser avançar. E aí a gente lembra também que por conta disso aí, 6 jogadores afastados, dispensados, o Cruzeiro teve muitas mudanças, então o Cruzeiro vai ter um time bem diferente para enfrentar a equipe do Corinthians neste sábado. E aí, ainda trazendo informações aqui, né, que não é do futebol profissional, ontem a gente teve a partida do Sada Cruzeiro contra o Minas Tênis Clube, né? O Sada Cruzeiro infelizmente perdeu de 3-2, foi a primeira derrota do time na Superliga, né? Havia vencido as 2 primeiras rodadas e o Sada Cruzeiro se encontra aí na 4ª colocação da Superliga e vai enfrentar o Vôlei Renata neste domingo também, com transmissão do Sport TV. E aí a gente vai publicando tudo também no nosso site, nas redes sociais, para você acompanhar. Então, galera, esse aqui foi o nosso jornal de hoje, trazendo as notícias do Cruzeiro. Pedi para você se inscrever aqui no nosso canal para você não perder nenhum vídeo novo e ficar sempre muito bem informado do dia a dia do Cruzeiro. Então, se inscreva, deixa o gostei. Esse foi o nosso jornal de hoje e até a próxima.